Olá, boa tarde, tudo bem com você? Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, hora de almoço, hora de informação. Vamos aos principais destaques desta edição. Secretária de Saúde de Cachoeira do Sul anunciou ontem os detalhes da transição do CAS Te Acolhe. Os atendimentos no município devem começar mês que vem, 30 vagas vão ser abertas. A expectativa é que em 3 meses todos os atendimentos sejam em Cachoeira. Tischler faz feirão nas lojas com produtores locais para fortalecer a agricultura familiar. A ideia veio em atendimento a pedido dos clientes da rede. Isso também faz parte do centenário, esse fortalecimento com a comunidade, afinal de contas são 100 anos, né? E a gente está ainda comemorando e vai até novembro comemorando esse centenário. Hoje tem o quadro Viva Bem com a médica Pietra Zan aqui no NT Sul. Nós vamos saber como evitar e tratar as viroses, tão comuns agora no verão. Com medicamentos para diminuir náuseas e vômitos, para diminuir dor na barriga, para diminuir o mal-estar causado pela doença, né? E também uma parte bem importante é a hidratação. Saldo de empregos positivo no Brasil. Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra que o número de trabalhadores admitidos com carteira assinada foi maior do que os demitidos no mês de janeiro. E ao vivo aqui no estúdio, o secretário de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, André Matheus Silveira. Nós vamos falar sobre os desafios e as prioridades do município e, claro, sempre contando com a sua participação, com a sua pergunta aqui nesta conversa que faremos sobre meio ambiente. Então, mande sua mensagem pra gente, tá na tela já o número do WhatsApp, 51997697129. Claro, você também pode contar o que está acontecendo, onde você está, pode comentar as reportagens, faça parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo. Estamos ao vivo já também nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. E a gente abre o NT Sul de hoje com uma boa notícia. O saldo de empregos no Brasil foi positivo no mês de janeiro. Os dados indicam que no regime CLT, mais pessoas foram contratadas do que demitidas. O aumento foi de 0,29% na comparação com o registrado no mês de dezembro. O Brasil criou 137.303 postos formais de trabalho em janeiro deste ano. O dado consta no novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta quarta-feira. O saldo de empregos de trabalhadores com carteira assinada é o resultado de 2.271.611 admissões e de 2.134.308 desligamentos. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o total de trabalhadores formais ativos no país em janeiro era de 47.341.293, resultado que representa variação positiva de 0,29% na comparação com o registrado no mês de dezembro. No acumulado de 12 meses, o saldo também é positivo em 1.650.785 empregos no regime CLT. De acordo com os dados do CAGED, 4 dos 5 grandes grupos de atividades também apresentaram saldo positivo de empregos formais em janeiro. O segmento que gerou o maior número de vagas foi o de indústria geral. E aqui em Cachoeira do Sul, o saldo também foi positivo no mês de janeiro. Nós vamos conferir agora os números do levantamento do CAGED aqui na nossa tela, então me acompanhe. A gente começa pelos números absolutos do mês, números gerais. As admissões foram 542 e os desligamentos 494. Com isso, o saldo do mês ficou no azul, ficou positivo, 48, portanto, novos postos de trabalho no mês de janeiro em Cachoeira do Sul. Vamos agora para a próxima tela, em que a gente dá uma olhadinha no desempenho dos setores. Vamos começar aqui pelos desligamentos. O comércio não foi muito bem, mas é natural
pós virada de ano, o comércio demitiu 194 pessoas. Depois, serviços, 132 desligamentos, indústria e construção. Do outro lado, gráfico azulzinho aqui, a gente tem os números de contratações, de admissões. E os serviços contrataram 190 pessoas. Comércio, 148, é um setor que tem uma rotatividade grande, mas ainda assim ficou no negativo nesse mês. Depois, indústria e agropecuária. O desempenho, então, absoluto por setor, a gente vê agora na nossa próxima tela. Começando, então, pelo setor de serviços, foi o setor que performou melhor no mês de janeiro em Cachoeira do Sul, com 58 novos postos de trabalho. A indústria, 25, agropecuária, 22 novos postos, construção performou negativamente, menos 11, e comércio, menos 46. Aí uma pequena radiografia, então, do emprego no Brasil e também especificamente no município de Cachoeira do Sul. Foram apresentados na tarde de ontem os detalhes da transição do CAS Te Acolhe, de Caçapava do Sul para Cachoeira do Sul, primeira grande conquista da saúde na gestão do prefeito Leandro Balardim. A expectativa, segundo a secretária municipal de saúde, é começar essa mudança gradual a partir do mês que vem. A Secretaria de Saúde já trabalha internamente para colocar em funcionamento o novo Centro de Atendimento em Saúde, destinado para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Hoje, esse serviço acontece em Caçapava do Sul e essa transição deve começar já no próximo mês. Atualmente, cerca de 80 pessoas com transtorno do espectro autista de Cachoeira do Sul recebem tratamento terapêutico no CAS de Caçapava do Sul. A transição dos casos para a nova equipe se dará de forma gradual, mediante adaptação dos profissionais e protocolos. No primeiro mês, serão abertas 30 vagas, que serão divididas entre os casos que já estão em tratamento e os novos casos que estão aguardando atendimento. É muito importante lembrar que essas crianças que têm atendimento em Caçapava, esse atendimento ele vai ser mantido e de maneira gradual nós vamos fazer uma transição. Esse processo é feito via GERCOM, que é um sistema de regulação estadual, onde de maneira gradativa essas famílias elas vão ser transferidas para a PAI de Cachoeira, sendo comunicadas por telefone e contatadas para tal. Então elas não precisam, as que já estão vinculadas, voltar à unidade de saúde. Casos novos, pessoas que não estavam vinculadas ao CAS de Caçapava do Sul devem procurar a sua unidade de saúde, o posto de saúde mais próximo. Nós sabemos que é gradual, a legislação ela prevê 30 atendimentos, é um serviço novo, a gente vai ter que avaliar. Quando abre um serviço novo, nós temos que avaliar como está o procedimento, o que precisa ser melhorado. E ao longo do tempo, nós pretendemos, que todas essas crianças estejam em Cachoeira, que elas não precisem viajar, porque é muito desgastante uma viagem. Essas viagens aconteciam mais de uma vez por semana. Então, essa é uma luta muito importante e eu estou muito feliz de estar fazendo esse anúncio no dia de hoje. Ok. Isso se torna, então, a prioridade nesse primeiro momento da Secretaria e propriamente do governo na questão da saúde e estabilizar, de fato, nesse período os atendimentos no Te Acolhe. É importante também destacar que é uma prioridade da Secretaria de Saúde do município que vai dar apoio, mas quem faz essa regulação via GERCOM é o Estado, é o médico regulador estadual, não é a PAI e nem é o município. Nós damos retaguarda para as decisões e para a comunicação. Você falou que começa em março já é semana que vem, é a partir da próxima semana? Nós vamos estar fechando o convênio e assinatura até sexta-feira. Depois, acredito que na primeira semana nós vamos fazer as adaptações no GERCOM e gradativamente chamando as pessoas. Crianças e adolescentes autistas ou em busca do diagnóstico terão acesso ao tratamento a partir de processo que se inicia nos postos de saúde mediante protocolos que serão informados pelas equipes. Os atendimentos vão ser na PAI. O plano de trabalho para a implantação do CAS foi realizado por eles. A expectativa da Secretaria de Saúde é que em 3 meses os atendimentos sejam todos realizados aqui, estabilizando o serviço no município. A notícia da confirmação do CAS em Cachoeira do Sul foi anunciada na terça-feira pela secretária estadual Arita Bergman, com a presença do prefeito Balardim e do deputado cachoeirense Cláudio Tatti.
Em uma reunião realizada ontem para tratar sobre a gestão da Secretaria da Saúde aqui em Cachoeira do Sul, o prefeito Leandro Balardim anunciou oficialmente a destinação de R$1 milhão para a saúde municipal. O recurso é proveniente da venda da folha dos servidores. A secretária Camila Barreto disse que já tem uma meta de aplicação para essa verba e que mais detalhes serão anunciados em breve. A reunião também foi importante para discutir o planejamento estratégico das ações da saúde, os serviços que a secretaria pretende implementar e a qualificação dos que já existem. O Ministério Público devolveu à Prefeitura de Cachoeira do Sul, a pedido da Procuradoria Jurídica, todos os documentos e processos originais apreendidos pela Operação Fandango em 2023. Entre os arquivos estão licitações, empenhos, notas e licenciamentos ambientais. Segundo o prefeito Leandro Balardim e o procurador-geral Bruno Miller, a devolução desses documentos permite que o município dê continuidade aos trâmites que estavam parados. Balardim destacou ainda que a prefeitura precisa acompanhar de forma ativa todo o desenrolar dos processos para que, se necessário, possa buscar as devidas reparações. Com foco no fortalecimento da agricultura familiar cachoeirense, a rede Tischler de supermercados está com uma ação mensal em que reúne produtores locais em suas lojas, apresentando os produtos que comercializam na rede diretamente para a comunidade. A ideia veio em atendimento a pedido dos clientes da rede. Exatamente, Daniel, uma iniciativa que visa fortalecer, então, os laços da rede também com a agricultura familiar e, óbvio, dar um incentivo a mais para esse setor que é tão importante. Do meu lado está a Mari Labres, que coordena esse trabalho todo aqui no Tischler, que administra a rede, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa vinculação, desse fortalecimento com os agricultores aqui de Cachoeira. Boa tarde. Boa tarde, Thelma, tudo bem? Boa tarde, pessoal da TV Cachoeira. Bom, a gente retomou essa atividade que a gente mantém já há alguns anos aqui com o fornecimento dos produtores de Cachoeira do Sul, né? Então, fazendo disso um evento. Por uma vez por mês, aos finais de semana, nós faremos uma feira itinerante da agricultura familiar. Como é que funciona, né? No último dia 15, dentro da loja da Duque de Caxias, nós levamos em torno de 12, 13 produtores aqui locais, oferecendo os seus produtos para a comunidade dentro da nossa loja, né, com ambientação bem temática, assim. Teve produtor de mel, teve produtor de frutas, legumes, verduras, vinagre também. E eu acho que foi muito importante para a comunidade, que nos cobra sempre isso, não trazer produtos de fora, né, tentar fortalecer a economia local com o produtor e conhecer quem está fornecendo o produto diretamente para a mesa, né, do consumidor. E essa é uma estratégia também que permite que o agricultor conheça o seu público, entenda quais são as demandas. Isso também é uma estratégia que inclui aí as festividades dos 100 anos da rede. Com certeza, isso também faz parte do centenário, esse fortalecimento com a comunidade, afinal de contas são 100 anos, né? E a gente está ainda comemorando e vai até novembro comemorando esse centenário, e engloba todas essas atividades e sempre pegando ganchos e pegando sugestões de clientes. Então isso era uma demanda já que trazia, acho que agradou todo mundo, né? Recebi bastante feedback positivo, assim como a campanha de selos, que é uma campanha que foi de muito sucesso, que nós fizemos em homenagem ao centenário dos colecionáveis, e todo mundo me pediu para continuar, para prorrogar. Então amanhã a gente vai fazer o lançamento de uma segunda edição especial, né, para a comunidade cachoeirense da campanha de selos e colecionáveis. E aí aquela mesma sistemática de preencher a cartela com os selinhos a partir de um número específico aí, investimento mínimo de R$20. Exatamente, vai ser o mesmo escopo, a partir de R$20 ganha um selo. Os brindes serão diferentes, vai ter brinde para criança, para dona de casa, para o homem também. 6 brindes diferentes da primeira edição, e a gente vai tornar isso permanente durante o ano, né? Vai ter também no final do ano uma nova campanha permanente para o cliente cachoeirense. Mari, vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade da gente incentivar, né, a economia local. Isso é, a empresa já é uma empresa cachoeirense, que tem a sua marca registrada, mas essa estratégia da agricultura é uma delas. Se planeja mais alguma coisa nesse sentido do fortalecimento do vínculo da rede com os produtores locais? A gente tem esse pensamento quase cooperativista, assim, né, de manter parceria com as empresas locais.
Até agora vai inaugurar, acho que uma empresa de azeite de oliva. A gente já entrou em contato porque a gente faz questão do que é produzido na região, empregando pessoas da região, a gente ter dentro das nossas lojas, e eu acho que isso constrói e fortalece as relações na comunidade. Muito bom, boa iniciativa, né? E olha, daqui a pouquinho nós vamos ter o secretário de Meio Ambiente aqui participando do telejornal NT Sul, o secretário André Silveira. E você de casa pode, claro, participar dessa conversa com a gente aqui. Nós vamos falar sobre recolhimento de lixo, sobre essa coleta que é feita aqui na Semana do Descarte, sobre Sempra, questões das árvores, né? A gente tem árvores que são muito antigas e às vezes de grande porte aqui em Cachoeira do Sul, sobre esse gerenciamento. E você de casa, claro, pode participar com a gente, mandar o seu recado, a sua pergunta também. Algumas já chegaram, fique à vontade para participar com a gente dessa grande conversa aqui. O WhatsApp é o 51997697129. Aliás, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e você pode também contar aquilo que acontece, onde você está, no seu bairro, a sua percepção sobre os fatos que nós estamos noticiando por aqui. Conto com a sua participação. Gente, 6 cachoeirenses estão no litoral gaúcho para representar o município na Cavalgada do Mar. O trajeto encerra amanhã. A jornada contou com 300 tradicionalistas brasileiros e argentinos. O percurso é feito pela beira do mar. A Cavalgada do Mar é um evento que reúne participantes aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, além de tradicionalistas da Argentina e Uruguai. A 39ª edição começou no último dia 21 e prossegue até esta sexta-feira. Tradicionalmente, esse trajeto era feito pelo grupo de mulheres da Cavalgada Cabo Toco. Para manter a tradição de Cachoeira do Sul, um grupo de cavaleiros independentes decidiu fazer parte desse evento, que iniciou em Cidreira e termina no Parque do Balonismo de Torres, na divisa com Santa Catarina. Faço parte aí do novo grupo que nós criamos, né? Grupo de Cavalarianos Independentes do Fandango, e onde um grupo de amigos aí resolveu representar o nosso município em algumas cavalgadas do Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui, na verdade, desde a última sexta-feira, dia 21, na Cavalgada do Mar 2025, onde quem faz a cavalgada é o Instituto Cultural Cavalgada do Mar, né? Eles são a 39ª edição desta cavalgada, e o que acontece, ela é feita só pela beira do mar. Eles saem somente do mar para os pousos, onde ficam os cavaleiros, o acampamento. A rotina começa logo cedo, às 7 horas da manhã, e o deslocamento é até o local pré-definido pela organização. Os quilômetros percorridos pela beira do mar são gratificantes para os amantes da tradição equestre. A gente sai em torno das 7 horas, né, que é o horário de partida, até chegar no pouso. Daí a gente não tem um horário determinado de 4, 5 horas, né? A gente chega no pouso. Chegamos no pouso, aí vamos almoçar e tratar os animais. A participação nesse tipo de evento gera novos convites. O próximo, com a participação dos cachoeirenses, acontece em Sinimbu. E também, para o futuro, uma cavalgada internacional. A princípio, nós estamos programando uma cavalgada para Sinimbu. Lá onde que aconteceu a enchente, que teve cidade lá. E eles fazem todos os anos a cavalgada deles lá. E nós queremos participar lá para dar um apoio ao pessoal. E já temos em outra programação também, que fomos convidados pelo um grupo de argentinos aqui, que é para abril. Ele não está com a data definida, mas ele vai nos passar e, se Deus quiser, vamos levar o nome do nosso município aí para a Argentina também. Bonitas imagens, né? E agora está na hora da sua participação com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Você tem vez e voz por aqui, o WhatsApp é o 51997697129. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente aqui também no Facebook, no YouTube. A sua mensagem é sempre muito bem-vinda. Vamos para a telinha
Recadinho aqui da Chay. Hoje meu filho está completando seus 3 aninhos. Nós, papais e a avó, queremos dar os parabéns com muita saúde e sabedoria para o nosso guerreiro Caio. Mamãe Chayane, papai Maicon e vovó Maria Nélia. Obrigado, Chay, pela participação. Parabéns aí pro pequeno, o Caio, né, que celebra os seus 3 aninhos de vida. Felicidades, tudo de bom. Quem mais está com a gente por aqui? A Bianca. Mais uma vez pedindo socorro. Só este ano é a 2ª vez que isso acontece, que um carro entra no pátio da minha mãe. Ao todo já foram 8 vezes na Batista Carlos, bem na entradinha do beco. Sempre o conserto sai do bolso da minha mãe e a prefeitura não toma nenhuma providência. Vocês já fizeram até reportagem lá e nada mudou. Por favor, precisamos de ajuda antes que aconteça algo sério. Já foi protocolado na prefeitura, mas não obtivemos resultado, diz aqui a Bianca. Lamentável, Bianca. Obrigado pela tua participação. A gente fica triste com essas informações, são questões de segurança que precisam ser resolvidas. A gente vai buscar mais informações sobre esse caso, por que as obras não aconteceram, por que não foi feito, né? Como diz aqui a Bianca. Na verdade, aí tem um dano material, mas daqui a pouco a gente pode ter alguém se machucando de uma forma mais grave e é importante que haja alguma manutenção, alguma solução antes que o pior aconteça. Obrigado, Bianca, pela tua participação. Quem mais? Temos mais recados aqui, o Ivan. O Ivan tá mandando um áudio pra gente, depois tem uma foto que o Ivan compartilha também, mas vamos ouvir o áudio do Ivan. Meu nome é Ivan, sou morador no bairro Quinta da Boa Vista e eu queria fazer uma reclamação sobre uma rua onde nós moramos aqui, que é a rua João Santa Bárbara. Ela tem um buraco que abriu por causa das chuvas no mês de maio do ano passado. E ali o que aconteceu? Já caiu carro para dentro e aí a população, no intuito de dar uma amenizada nesse buraco, está jogando lixo para dentro, está jogando pedaços de madeira, que não vai ajudar em nada, vai apodrecer. Vai apodrecer e não vai resolver, né? Como dizia ali o Ivan. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma foto, pelo menos, e dá pra gente ver que o pessoal vai jogando resíduo ali. É um buraco realmente grande. Não sei se a foto dá exatamente a perspectiva. Eu acho até que o Ivan mandou outras imagens também, mas é realmente uma cratera bem grande. Então é importante que a Secretaria de Obras dê atenção, a gente vai encaminhar para a Secretaria, tá bom, Ivan? Obrigado pela tua participação, obrigado por mandar a tua mensagem pra gente aqui. Daqui a pouquinho tem mais recados aqui na nossa telinha, você de casa pode seguir fazendo o NT Sul junto com a gente. A seguir tem o quadro Viva Bem com a médica Pietra Zan aqui no NT Sul. Nós vamos saber como evitar e tratar as viroses tão comuns agora no verão. Medicamentos para diminuir náuseas e vômitos, para diminuir dor na barriga, para diminuir o mal-estar causado pela doença, né? E também uma parte bem importante é a hidratação. E ao vivo aqui no estúdio, o secretário de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, André Matheus Silveira. Nós vamos falar sobre os desafios e as prioridades do município. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Agora, 12h28, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, com o telejornal NT Sul e, claro, as principais informações do dia. E hoje o dia tem a temperatura um pouquinho mais amena, quando a gente compara com o comecinho dessa semana, que foi de muito calor para os gaúchos. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Ainda temos, neste momento, uma boa cobertura de nuvens, algumas escassas aberturas de sol, mas o predomínio mesmo vai ser de muitas nuvens. Previsão de chuva com risco de temporais no Rio Grande do Sul. As máximas ficam na casa dos 30 graus. Não deve fazer tanto calor, mas vai ser bastante abafado. Quinta-feira, Cachoeira do Sul amanheceu com tempo fechado. O dia fica abafado, com alta umidade, e deve ter pancadas de chuva à tarde e à noite, com risco de temporal. Mínima 23 graus e máxima 31. Sexta-feira o sol deve aparecer, mas tem ainda muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva. Mínima 23 graus e máxima 32. Sábado também deve ter sol entre nuvens, com chance de pancadas de chuva. Mínima 23 graus e máxima 34. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O calor nesta quinta-feira não vai ser tão intenso quanto na primeira metade da semana.
O dia, porém, vai ser muito abafado pela umidade. Uma maior quantidade de nuvens cobre o território gaúcho. Com o ar quente e úmido, volta a chover em todas as regiões de forma irregular e mal distribuída. Há risco de chuva localmente forte e de temporais isolados com vento. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 32. Na região norte, em Passo Fundo, 29. Em Santa Maria, na região central, 30. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 30 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 27 graus. E vamos ver mais recadinhos da audiência agora, mensagens que estão chegando para a gente aqui no WhatsApp, 51997697129. Já vamos de imediato para a telinha. O Alisson está participando, diz aqui, sempre tive viroses quando eu era mais novo no verão. Na maioria das vezes, pela água ingerida aqui em Cachoeira. Da Corsã, diz ele. Hoje bebo água filtrada. Obrigado, Alisson, pela tua participação com a gente aqui. Quem mais? Daqui a pouco a gente mostra mais mensagens. Bom, e por falar em viroses, o assunto de agora no quadro Viva Bem com a médica Pietra Zan é justamente sobre viroses que terminam causando gastroenterite, né? Você está ali no verão, desfrutando das atividades do verão e daqui a pouco aquela cólica, aquela dor de barriga. E aí você vai no médico, a informação ali de que é uma virose. Então, como que a gente pode se proteger? O que a gente pode fazer para evitar esses casos que são, por vezes, bastante desgastantes? A gente confere agora no Viva Bem. Olá! No programa Viva Bem de hoje, nós vamos falar sobre uma doença super comum do verão, a gastroenterite. Afinal, quem aí nunca teve aquela virose no verão? Bom, as viroses ou gastroenterites são causadas por vírus, bactérias ou outros tipos de parasitas. E elas são super comuns nessa época de mais calor, muito porque o calor intenso e as más condições de higiene a que a gente fica exposto acabam propiciando o desenvolvimento desses micro-organismos que podem causar esse tipo de problema no nosso corpo. Elas podem ter diversos sintomas, né? Os sintomas podem ser muito amplos, desde febre, mal-estar, náusea, vômitos, diarreia, dor na barriga. É importante lembrar que mesmo com essa gama ampla de sintomas, essas doenças no geral são benignas e autolimitadas, com uma duração entre 5 a 10 dias. Né? Então, são doenças que vão acabar passando, né, com o tratamento adequado. Não é porque ela é autolimitada também que ela não requer cuidados, né? É importante salientar que essas doenças, as viroses e gastroenterites, por causarem diarreia e vômitos, elas podem acabar gerando um quadro de desidratação. E aí a gente já entra até no tratamento desse tipo de problema, né? O tratamento vai ser bastante sintomático, com medicamentos para diminuir náuseas e vômitos, para diminuir dor na barriga, para diminuir o mal-estar causado pela doença, né? E também uma parte bem importante é a hidratação. Cuidar bastante o consumo de água, né? Aumentar o consumo de água para repor aquilo que está sendo perdido pelas fezes e por vômitos, né? Essa parte é bem importante. Uma parte bastante importante também do tratamento para amenizar os sintomas é a alimentação. A alimentação tem que ser com comidas leves, bem higienizadas, sem muitos temperos, sem muita gordura, sem muitos alimentos industrializados, porque o estômago já está bastante sensível e alimentos muito pesados podem acabar piorando tanto as náuseas quanto a diarreia. Bom, e o que a gente pode fazer então para se prevenir de ter esses quadros que incomodam bastante, geram bastante indisposição nessa época do verão? O primeiro de tudo é, se tiver algum sintoma, procurar atendimento médico, né? Para avaliar a gravidade dos sintomas, avaliar quais medicações vai precisar utilizar e qual é a extensão da gravidade do quadro. O médico é quem vai avaliar quais medicamentos são mais adequados para o teu caso. Segundo de tudo, importante
consumir alimentos e água somente de fontes confiáveis, de preferência água tratada, né, água mineral, água fervida. Essas fontes são mais confiáveis para adquirir, né? Outra coisa, lavar bem as mãos antes e depois das refeições, né? Higienizar bem os alimentos, as frutas, as verduras, os legumes antes de consumir e evitar banho em locais impróprios para banho, né? A gente sabe que muitas praias têm locais impróprios para banho, muitos rios e açudes também, e esses são locais de uma possível contaminação, tá bem? Bom, o programa de hoje era para alertar vocês um pouquinho sobre os sintomas e os perigos das gastroenterites, né? Que são popularmente conhecidas como as viroses. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esse tipo de problema. E até mais. Tchau, tchau. E agora é hora de entrevista aqui no Telejornal NT Sul. Já está comigo aqui no estúdio o secretário de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, o André Matheus Silveira. André, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores da TV Cachoeira. O André, que é cachoeirense, ele me contava aqui enquanto a gente conversava um pouquinho antes de começar o bate-papo, saiu de Cachoeira do Sul com seus 17 anos e está voltando alguns anos depois aqui para o município. Qual a impressão do nosso município de Cachoeira do Sul nesse retorno? Daniel, Cachoeira sempre teve o meu carinho e esse é um dos motivos principais de eu ter voltado para a cidade. Mas o que a gente nota é que com o passar dos anos, houve um descaso com a cidade, um pouco de descuido, uma falta de capricho. Então, visualmente, a gente vê uma condição um pouco diferente daquilo que a gente via lá nos anos 80 e 90. Trabalho pela frente aí, então. Bastante trabalho. Tá bem. Olha, você de casa pode mandar a sua pergunta também. Eu vou aqui entrevistar o secretário, mas você pode participar dessa conversa. Está na tela o número do WhatsApp, você pode enviar o seu questionamento, 51997697129. E a primeira pergunta, secretário, já tem inclusive a colaboração aqui da nossa audiência, vem no sentido do recolhimento de lixo. Hoje, Cachoeira do Sul não tem coleta seletiva, boa parte dos resíduos são coletados por meio do recolhimento mecanizado, na verdade, temos os containers, mas não tem uma separação. Então, todo o material termina sendo depositado nos containers. É a pergunta do Fábio. Você pretende implementar uma política de separação de resíduos para trazer dinheiro para o município? O que dá para fazer nesse sentido? Ou todo o recolhimento vai continuar sendo como está sendo feito nesse momento? Correto, Daniel, e ao Fábio também, obrigado pela pergunta. Hoje, a gestão de resíduos da cidade ela é feita através de um contato que prevê a retirada através dos containers e aquela retirada tradicional, caminhão com os coletores para bairros específicos. Por que não se tem 100% de coleta containerizada no município? Porque existem alguns bairros que têm um acesso um pouco mais complicado para o caminhão que faz essa retirada. Então, por isso que a gente tem um percentual maior de contêineres, são 850 contêineres que nós temos no município, e um percentual menor que ainda se mantém com a coleta tradicional. A pergunta do Fábio, se a gente pretende implantar uma gestão de resíduos. Sim, esse é um grande desafio e é o principal legado que a nossa secretaria gostaria de deixar no momento. Hoje, como você falou há pouco, a cidade não tem um programa de coleta seletiva estabelecido, porque ele é muito mais abrangente do que aquilo que se faz hoje. Temos algumas cooperativas que nos apoiam, mas são ações muito pontuais e que não atendem o volume necessário que a gente demanda para toda a cidade. Para você ter uma ideia, para o Fábio ter uma ideia também, cada cachoeirense adulto gera em torno de 1 quilo de resíduo por mês. Então essa é a quantidade que a gente tem que tratar. Agora, essa implantação, esse horizonte, digamos assim, para a gente ter uma coleta seletiva, que tempo a gente poderia trabalhar aí para pensar em ter um sistema assim? Okay. Eu costumo dizer que o bom é inimigo do ótimo. Eu não posso esperar ter um projeto pronto, uma solução ideal para poder apresentar essa solução. Então a gente já está partindo de ideias embrionárias, já tanto eu quanto a secretária adjunta, a Pâmela, e a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente comece com ações estruturantes para esse projeto. A gente quer entregar, e eu não vou assumir nenhuma promessa aqui, mas a gente quer entregar um programa de coleta seletiva básico para a Cachoeira, funcionando a partir do ano que vem. Perfeito. Enquanto isso, esse trabalho das cooperativas, ele pode ser fortalecido, porque hoje na prática
Vou dar um exemplo, lá no meu bairro, eu não sei se o caminhão passa por lá, se não passa, se tem um roteiro, se eu tenho que levar esse resíduo até um determinado ponto. Que tipo de ação a Prefeitura poderia ter nesse sentido também, alguma parceria que favorecesse esse recolhimento? Correto. A primeira é de comunicação, porque hoje, como eu falei para você, nós temos 2 cooperativas que trabalham conosco, elas têm contrato conosco e a função delas é tratar esse resíduo reciclado, né? Não estou falando do resíduo tradicional. Claro. E essas cooperativas, elas fazem essas rotas. Eu não vou divulgar aqui porque eu estou sem o material à mão, mas nos canais de comunicação da Prefeitura e até depois as pessoas que precisarem, a gente pode compartilhar. Tem todo o cronograma de quais e em quais dias e quais horários elas passam para fazer esse recolhimento. Perfeito. Bom, eu já vou trazer aqui um outro tema, que é a questão de cortes que são feitos pela RGE. Esse é um assunto que recentemente a gente recebeu muitas mensagens. Sim. Então a RGE, os técnicos vão lá, fazem aquela poda preventiva, se tem algum risco ali daquele arbusto, árvore, enfim, tocar os fios. E aí esse resíduo, por vezes, ele fica muito tempo na frente da casa, na rua. Existe hoje algum contrato? Essa responsabilidade do recolhimento é da Secretaria de Meio Ambiente? É da própria RGE? Qual que é a relação que está estabelecida hoje entre a RGE e a Prefeitura? Primeiro, respondendo sobre a atividade do corte da RGE. Por lei, a RGE, quando representa algum risco para pessoas, vidas e alguma situação mais crítica, eles têm essa autonomia para realizar o corte e a poda dessa árvore. Tá? E esses resíduos, em parceria conosco, a gente tem uma programação e atende para esse recolhimento. Não só da RGE, mas de qualquer contribuinte, qualquer pessoa que entenda que tem a necessidade de retirar esse material, entra em contato conosco e a gente faz uma avaliação e programa essa retirada. Mas quem comunica a Secretaria não é a própria concessionária, não é a RGE? Pode ser a concessionária e pode ser o proprietário do local onde foi feito esse corte. Mas hoje, como é que isso está estabelecido? Então, de forma regular, se a RGE vai lá e faz essa poda, eles automaticamente já comunicam ou isso não tem acontecido? Via de regra, é o proprietário que tem feito essa comunicação, tá? Mas a responsabilidade é de ambos. Perfeito. E qual que é o canal hoje para alguém que chegou em casa, percebeu que teve ali uma árvore cortada, houve uma poda, tem resíduo, como que ele faz o contato com a Secretaria? Acredito que meus colegas secretários tenham passado aqui e mencionado que algumas secretarias estavam sem contato telefônico. A nossa não foi diferente, a gente está restabelecendo o número oficial da secretaria nessa semana. Então, na próxima semana já vamos ter um número oficial para divulgar, mas hoje tem os 2 e-mails que são lá da secretaria que depois eu posso deixar aqui para divulgação. Tá? Ou presencialmente na secretaria. Porque essa informação realmente ela é bem importante, porque as pessoas ficam brigando com a RGE, brigando com a Prefeitura e o resíduo continua lá, né, sem ter o recolhimento. E aí é risco aí para esgoto, para tudo que a gente sabe. Vamos colocar a pergunta na tela, me alerta aqui a produção, então vamos lá. É a Viviane Padilha. Na pracinha da rua Vladimir Gama não há lixeiras e já há alguns brinquedos que apresentam perigo às crianças, como o escorregador. Mas vamos pegar aqui especialmente a primeira parte. Viviane, obrigado pela tua participação, que é a pergunta sobre lixeiras. Como é que está essa estrutura nas praças de Cachoeira do Sul? Porque a gente sempre pede que as pessoas joguem o lixo no ambiente adequado, mas por vezes falta também a lixeira para depositar. Correto. Respondendo a Viviane, tanto lixeiras quanto brinquedos para crianças, a nossa equipe de praças, e até para a população saber, a Secretaria do Meio Ambiente é responsável pela gestão de 33 praças e parques em Cachoeira. E o que a gente tem feito nesse trabalho, além da questão da limpeza, que as pessoas já devem ter acompanhado, a gente está trabalhando bastante forte com isso, essa própria equipe vai nos locais onde está faltando lixeira e está faltando brinquedos, ou os brinquedos estão com algum risco à segurança, e faz o registro fotográfico, a gente aponta isso para a nossa equipe interna, para que a gente programe a reposição tanto da lixeira, quanto a remoção ou interdição desses brinquedos para entrarem num cronograma de substituição. E nesse sentido, secretário, essas equipes que estão atendendo as praças, elas são equipes próprias da Secretaria de Meio Ambiente ou a empresa terceirizada? Temos as duas modalidades. Tem o nosso time, que alguma emergência corre no ponto para identificar quando a gente recebe alguma demanda, e também temos uma empresa contratada que ela obedece um cronograma. Então, todo o domingo à noite, por exemplo, eu recebo qual é o cronograma da semana seguinte onde essa equipe vai atuar nas praças. Se tivermos alguma emergência, alguma prioridade, a gente consegue atuar nesse cronograma. Perfeito. E nessa questão de limpeza, corte de grama, por exemplo, de praças, que é uma coisa que algum tempo atrás a gente, assim, bastava dar uma voltinha na praça que a gente percebia que não dava para levar uma criança ali, tinha algum risco, então os pais tinham que ter muito cuidado. Você já tem um cronograma fixo para isso? Alguém fica revisando? Depende da disponibilidade? Como é que está sendo o gerenciamento desse aspecto? Não.
nós temos uma coordenação específica que trabalha com isso e essa já é uma ação da nossa gestão de solicitar esse cronograma montado para que a gente saiba exatamente onde cada equipe vai atuar e até para poder responder quando a gente tem alguma necessidade maior ou necessidade prioritária. Então esse é um cronograma estabelecido, a gente consegue definir hoje, eu consigo te dizer para daqui a 15 dias onde é que a minha equipe vai estar atuando, se é de manhã ou de tarde, com quantas pessoas, isso a gente consegue dizer com tranquilidade. Perfeito. Vamos colocar já mais pergunta aqui na tela. É o Beto, está dizendo aqui o seguinte: a empresa coletora de lixo tem alguma ação quanto à proliferação de moscas varejeiras nos containers? Elas estão tomando conta das casas próximas, diz aqui o Beto. Obrigado, Beto, pela tua participação. O que a gente pode dizer para o Beto? O Beto está correto na afirmação dele e esse é um dos efeitos de a gente não ter uma coleta seletiva estruturada. Como não temos uma coleta seletiva estruturada, as pessoas vão depositar o seu resíduo dentro do container. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Quando as pessoas despejam esse resíduo orgânico dentro dos containers, que é o que gera mosca, elas não fazem a devida guarda desse. Pessoas colocam alimentos in natura diretamente, a gente recebe fotos de pessoas colocando espinha de peixe dentro da comida, da lixeira, restaurantes que a gente já recebeu informações que vão ser autuados para isso, estão colocando resíduo da sua operação direto dentro dos containers, aí infelizmente esse tipo de coisa acontece e como eu te falei, a gente não tem uma solução imediata, mas a gente vai trabalhar que o programa de coleta seletiva nos ajude a resolver essas questões. Secretário, acho que é até importante a gente fazer esse esclarecimento. O que não deveria ou que não pode ser depositado nos containers atualmente? Talvez a lista seja grande. Na condição atual, a gente só solicita que não sejam depositados nos containers galhos, troncos de árvore, móveis. Resto de obra. Hoje, por exemplo, a gente recebeu uma foto de um colega que faz um trabalho aqui na Santo Antônio de uma máquina de lavar do lado de um container. A pessoa só não colocou dentro do container porque não cabe. Tá? Mas tem N outros itens aí até estranhos que a gente encontra dentro dos containers. Isso é realmente bem importante. E de vez em quando a gente recebe fotos também de ilhas que vão se formando em alguns locais, que o pessoal começa a jogar esse lixo ali, outra pessoa vê, Exato. Vai depositando ali também, e aí é um problemão, né? Daniel, eu não critico a população em partes, porque a gente não está, como poder público, dando a estrutura que a gente tem para essa demanda. Mas nós, como contribuintes, como cidadãos que vivemos em sociedade, poderia ter um olhar um pouco mais crítico, mais pensar no outro e dizer, poxa, isso aqui eu vou colocar numa sacolinha, isso aqui eu vou pendurar aqui, isso aqui eu vou colocar numa caixa, tá? Mas enfim, é um trabalho que tem uma série de vertentes aí para a gente poder evoluir e precisamos evoluir, sim. Perfeito. Ainda sobre isso, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais sobre Semana do Descarte, que é uma ação que vem dando resultados, né? Mas antes, vamos colocar na tela mais perguntas aqui da nossa audiência. A Ana Clara Correia. Quero saber se todos os bairros vão ter containers. Qual que é a programação nesse sentido? Ou alguns bairros vão continuar com aquela coleta tradicional, o caminhão passa e os coletores pegam ali as sacolinhas e jogam no caminhão, secretário? Correto. A questão, Ana, obrigado pela pergunta, de ter caminhões ou containers é aquela que eu expliquei para o Daniel no começo do nosso programa. É muito mais por dificuldade de acesso e risco para a operação, por falta de acesso desse caminhão que faz a coleta mecanizada do container, do que por outro motivo. Como conhecimento, a coleta por container ela é boa, ela deixa um aspecto visual na cidade muito bom, não se vê o tipo de problemas hoje, por exemplo, de animais rasgando sacola, espalhando lixo, né? Mas tem alguns outros tipos de problemas que são esses que a gente estava falando agora há pouco, tá? Porém, a coleta por container ela tem um custo aproximado de 6 vezes mais que a coleta tradicional. É aquele negócio, eu quero andar de Mercedes, pague-se por uma Mercedes. Se eu vou com um Uno no mesmo local, vou, mas ele é mais barato e tem os seus problemas. Então é algo que a gente tem que balancear, porque é uma operação muito custosa. O maior custo da nossa secretaria é o custo da gestão de resíduos. Mais ou menos 11 a 12 milhões de reais por ano a gente gasta só com a gestão dos resíduos. Inclusive tem a taxa de lixo, mas o que se arrecada hoje com essa taxa é uma arrecadação deficitária, não é isso? Exato. Por exemplo, a gente gasta 11 milhões para tratar o resíduo e a gente arrecada entre 4 a 4 milhões e meio de reais. Então, todo ano essa conta está aumentando. Por isso, uma ação de gestão é a gente otimizar esses recursos para entender, poxa, a coleta mecanizada ela é boa? A gente precisa ter em todos os pontos a coleta mecanizada? Vamos avaliar, tá? Então é isso que a nossa equipe está aí para poder avaliar e entregar o melhor para a cidade sem perder a qualidade. Ainda nesse sentido que a telespectadora mandou para a gente, nos bairros que não tem o container, tem alguns bairros que a coleta acontece à tarde. E aí o que por vezes acontece, o morador sai de casa de manhã, deixa sua sacolinha na frente da casa ou naquela estrutura adequada para isso.
Só que muitas vezes ocorre de animais passarem ali, rasgarem, e aí fica aquela aparência ruim, o cheiro, moscas e tudo mais. Algo que poderia ser afinado nesse processo de recolhimento para que ele ocorresse de manhã? De novo, né, a nossa vulnerabilidade que é a comunicação, porque para cada área específica, zoneada da cidade, tem seus horários específicos de passada. Por exemplo, nas áreas centrais aqui, Júlio de Castilhos, 7 de setembro, os caminhões passam diariamente após as 19 horas, toda a lavagem de contêiner é feita nas quartas-feiras. Dependendo do bairro, e eu não sei exatamente a qual que a gente está se referindo aqui, a gente pode reavaliar, mas para isso a gente precisa entender qual é a demanda, porque eu também não posso atender específica no bairro X, eu faço de manhã, já no bairro Y eu faço de tarde, porque tem toda a logística envolvida dessa empresa terceirizada. Perfeito. Vamos voltar aqui para a tela. Dagmar, quanto à poda de árvores, nos fins de semana as pessoas aproveitam para podar escondido e não temos como denunciar. Esse órgão fiscalizador não teria que funcionar 24 horas sempre? Senão, o que a gente faz? Obrigada, diz aqui a Dagmar. O que podemos dizer para a Dagmar? Dagmar, de novo, né, a gente está falando aqui de uma questão educacional, social das pessoas que fazem a poda. A gente está falando também de uma questão de comunicação, porque às vezes as pessoas podam e não têm a informação que a Secretaria do Meio Ambiente precisa ser informada, que precisa fiscalizar para ver se não é um vegetal ou uma árvore que é protegida, enfim. E o outro, porém, é aquele que eu falei, a comunicação com o órgão ela ainda é deficitária. Uma secretaria que não tem um telefone para contato, isso é um problema seríssimo, né? Então, que a gente recebeu essa herança e já resolveu, os telefones já foram distribuídos essa semana, a partir da semana que vem a gente já vai ter um número disponível 24 horas, Dagmar, para que você possa fazer não só a sua denúncia, mas a sua comunicação, sua sugestão. Então a gente vai estar à disposição 24 horas com o telefone da Secretaria para poder ouvi-los. Nesse sentido, acho que é importante a gente já colocar na conversa um tema que nós recebemos na semana passada. Sempre que a gente tem um período de chuva ou de ameaça de temporais, volta a questão das árvores de grande porte. Se a prefeitura vai fazer vai ter um cuidado maior com essas árvores, que por vezes ficam até em áreas públicas, numa avenida, numa rua, o que pode ser feito para evitar que uma árvore tombe ali sobre uma casa, sobre fiação, e aí é um risco tanto da queda quanto o risco estrutural, material. Correto. Esse é um problema, como a gente falou no começo, ele é um problema histórico da cidade. Há algumas décadas se fala do corte de árvores, das tipuanas no centro, e hoje já não são mais as tipuanas. No fim de semana passado, a gente teve uma amostra do que pode acontecer no caso de uma condição climática que nem foi tão adversa como outras que a gente já teve. Mobilizou praticamente toda a cidade, toda a estrutura da prefeitura para a gente trabalhar nessa condição. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem uma diretriz do prefeito, independente de tudo aquilo que foi feito no passado. A Secretaria do Meio Ambiente tem uma diretriz do prefeito para elaborar e gerir um plano de avaliação, de remanejo, de requalificação dessas árvores, porque isso carece de profissionais qualificados para poder avaliar como está a condição daquela árvore, se ela pode ser cortada, se não pode ser cortada, como é que vai ser feito o remanejo, que árvore pode ser plantada ali. Então é um trabalho sob nossa responsabilidade também e que daqui a um tempo a gente vai apresentar para a sociedade. Ok. Secretário, nesse sentido, a gente está falando num primeiro momento de árvores de grande porte em áreas públicas. Mas e no caso de uma árvore que está dentro da casa de uma pessoa? Vou dar um exemplo, uma araucária, por exemplo. Tem lá uma araucária que é gigantesca, é uma árvore que não pode ser cortada, mas ela está gerando um determinado risco. O que o proprietário pode fazer numa circunstância dessa? Correto. Temos 2 pontos. Primeiro, a araucária ela é uma árvore que pode ser cortada. Ela pode ser substituída por alguma outra árvore. Existem algumas árvores e a figueira é uma. Essa sim, ela é intocável. A figueira não pode ser cortada independente de onde ela esteja. Com relação a áreas privadas, e a gente recebe muita solicitação de corte de árvores. Algumas, de fato, com risco sobre fiação, sobre casas. Outras não, as pessoas querem simplesmente que a prefeitura vá lá e faça o corte daquela árvore porque estão entendendo que mesmo saudável ela está grande demais. Quando está dentro de uma área privada e a pessoa não é pertencente ao CAD único, a prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente elas podem fazer uma avaliação e executar essa atividade. Elas fazem um alinhamento com a Defesa Civil e com os bombeiros para poder executar, mas é especificamente para casos de residências particulares onde a pessoa não tenha condições financeiras de bancar essa atividade. Para os demais, quando há uma necessidade, um chamado para avaliar uma árvore, a pessoa deve comparecer à Secretaria para que possa ser feita essa avaliação, mas quando não é CAD único, o custo dessa operação é do contribuinte.
Perfeito. Aí, nesse caso, não tem jeito de equipe da prefeitura ir lá, fazer o corte, a pessoa fazer um pagamento, ela vai ter que contratar uma empresa privada também, empresa privada, faça esse serviço para ela, né? Exatamente, quando não é CadÚnico, claro. Que são pessoas que têm uma condição um pouco menor financeira para poder realizar esse serviço. Esse assunto é importante porque volta e meia ele surge aqui, as pessoas mandam perguntas, olha, a árvore está muito grande aqui, é um risco, mas não me autoriza a cortar, então é um fluxo que pode ser melhorado aí, né? De novo, essa é uma questão de comunicação que a gente vai evoluir, porque é uma questão simples, de fácil entendimento, e a gente vai melhorar nessa comunicação com a comunidade. Então, logo nós também recebamos aqui a informação do número de telefone, de contato da Secretaria de Meio Ambiente, vamos transmitir para a nossa audiência, porque realmente é um assunto bem importante. Vou perguntar para a nossa produção se nós já temos mais perguntas na tela, senão eu prossigo por aqui. Temos, então vamos lá. Mara Marques, o secretário sabe que tem uma pracinha abandonada no bairro Coab. Não pode ser utilizada pelos moradores, porque a situação está precária. É a rua Eduardo Chaures. Mara, obrigado pela tua participação. Não sei se ela está perguntando, porque aqui a frase está com um ponto, né? Não sei se é do conhecimento já do secretário ou não esse assunto. Sim. Mara, eu te respondo, como eu falei no começo, a gente tem 33 praças na cidade que somos responsáveis. Nós temos uma equipe enxuta que está fazendo esse trabalho de limpeza e organização das praças e fazendo esse trabalho de avaliação daquilo que a gente precisa fazer, tanto de qualificação ambiental, de corte de grama, de pintura de meio-fio, quanto de substituição de brinquedos, banheiros públicos também instalados nessas praças, é uma outra demanda que a gente tem. E eu posso te afirmar que essa Praça da Coab, se a gente ainda não chegou, nós vamos chegar nela muito em breve, porque a gente está finalizando essa avaliação. E aí a gente vai divulgar um cronograma de atendimento e de melhoria dessas praças, tá? Já já você vai ficar sabendo. Secretário, a gente ainda tem muitas perguntas aqui, o tempo é curto, mas temos aqui em torno de 3 minutos para a gente finalizar o bate-papo, então vou tentar também ser objetivo. Semana do Descarte, vai continuar com a atual programação? Semana do Descarte é um programa de sucesso que a Secretaria do Meio Ambiente executa há 8 anos. Ele acontece, para ser sucinto, na curva da Davi Barcelos. Ali o pessoal tem uma semana para receber os materiais, aí vai tudo aquilo que eu não falei que vai no container, pode ir para a semana do descarte. Pneu, garrafa? Tudo. Temos parceiros que fazem recolhimento de pneu, tem a associação de artistas que vão lá recolher material para transformar isso em arte, tem alguns outros parceiros que fazem a venda, a reciclagem. Então é um programa de muito sucesso e que a gente implantou e pratica ele uma vez por mês, tanto na cidade quanto no interior. No segundo semestre, a partir de junho, começa nas localidades do interior. Olha aqui, ó, a mensagem da Thalita, com foto. A Thalita, inclusive, faz aí esse trabalho, né? Mais de 4 toneladas na primeira edição da Semana do Descarte, trabalhando novos caminhos junto ao nosso secretário André e a Pâmela. Muito obrigado, Thalita, por nos subsidiar aqui com informações durante a nossa entrevista. Então tá aí, né? Materiais que foram arrecadados ali e vão ter o destino adequado, né? Essa foi a primeira ação que a gente fez da Semana do Descarte, agora em fevereiro. A próxima é no dia 24 de março. Então aí é do lado da Davi de Barcelos, e aí a Thalita, que trabalha conosco, não é jogada ensaiada isso aqui, ela mandou essa informação, são 4 toneladas de descarte, tirando aquilo que vai nos contêineres, que a população vai lá e entrega e a gente consegue direcionar. Tem eletrônicos, tem pneus, como você falou, tem uma série de Só não resíduos. Pode aqueles produtos da chamada logística reversa, né? Exato. Que a pessoa vai ter que entregar na própria loja, enfim. Exato. Secretário, não tem como manter esse espaço aberto 24 horas, ou pelo menos em horário comercial? Ontem falamos isso na Secretaria, a gente gostaria de ter o ano do descarte, todo dia com essa condição, mas daí volta aquilo que eu te falei lá no começo com relação aos catadores. A gente também tem essa responsabilidade social de fomentar a atividade de coleta seletiva para essas pessoas que querem nos ajudar. Então a gente vai avaliar, já estamos pensando em aumentar a frequência, ainda não todo o dia aberto, mas a gente está pensando já em aumentar a frequência da Semana do Descarte para que a gente consiga tratar e melhorar essa demanda, porque a geração de resíduos, o tratamento de resíduos, ele é um balanço de massa. Só que nesse caso tem que sair muito mais do que entrar, e a gente vai organizar para que os resíduos que a quantidade que saia seja muito maior do que a quantidade que entra. Obrigado, secretário, pela presença com a gente. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Daniel. Obrigado, TV Cachoeira, pela oportunidade. A Secretaria está à disposição. O NT Sul fica por aqui. A gente se encontra novamente amanhã a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Tchau.